Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Growth Diaries, seu podcast aí sobre crescimento. E hoje eu estou recebendo a fera aqui, que tem alguns anos que eu não falo com ele ao vivo, mas putz, que desenvolvimento de carreira, que beleza ter acompanhado sua trajetória. Grande Heitor Sarmenk. E aí, então, porra, tem tempão que a gente não fala mesmo, a gente fica só se acompanhando ali, né, pelas redes. Redes sociais ajudam nessas coisas, né? Encurta a distância. Você aí em São Paulo, eu aqui em Vitória, e a gente acompanhando a trajetória do outro, muito maneiro isso. Massa, bom demais falar com vocês aqui. Prazerzão, pessoal. Boa. Pra quem não sabe, eu conheci o Heitor aí na época que eu trabalhei na Tegros, mais um, porque a gente recebeu o Pedro, né, que trabalhou com a gente lá na Tegros também, que hoje está na Cuba. E aí a gente conversou bastante ali sobre estratégias de crescimento. Aí agora eu acho que ali a Tegros foi um baita celeiro de talentos, não só da galera que já tá um pouco mais velha, mas também vocês aí da nova geração que chegaram com tudo. Heitor, se apresenta aí pra galera que não te conhece, fala um pouquinho aí da sua trajetória, até porque quando a gente se conheceu você trabalhava mais na área administrativa, hoje você tá voando aí no marketing de infoprodutos, né? Massa, maravilha. Bom, nasci e fui criado em Aracruz, Espírito Santo, interior aí do Espírito Santo. Sempre gostei muito, cara, de vender, de criar, montar projetos, desenvolver ideias. Sempre gostei muito de jiu-jitsu, não sou fera igual o Vitor ainda, mas... É uma questão de tempo, de dedicação. Levei 15 anos, mas cheguei na faixa preta. Isso que é. Obrigado, mano. Pô, isso valorizo demais, velho. Acho que é uma constância, um desafio, uma situação ali bem... A gente pode ficar um podcast só falando sobre isso. Com certeza. Para o mundo dos negócios, né? Mas falando nisso, meu primeiro contato com vendas foi com acessórios, foi criando acessórios de couro, em pulseiras. Eu ia que legal. Eu ia pegando as coisas da minha mãe, desmontava tudo, montava carteira de couro, bolsa de couro. Cara, era um espaço ali onde eu entrava em um flow, assim, louco, era muito da hora. Eu até pensei em trazer isso como um negócio, acho que se eu tivesse tocado com a cabeça que eu tenho hoje, seria um baita case, assim, legal de marca, mas na época eu priorizei tocar outras coisas, até porque eu entrei no meu primeiro estágio ali, fui para Vitória, né, fiquei 6 anos lá, fui fazer FUCAP, Faculdade de Administração, peguei um background muito irado ali de negócios, de, cara, contabilidade, economia, inclusive fazer um PESP, que eu vou falar disso ali na frente, lá eu descobri como que eu aprendia, né? E parte desse processo de como que eu aprendi, eu trouxe para a metodologia da mentoria que eu aplico hoje para desenvolvimento de produtos digitais, né? Então, hoje faz muito sentido o que eu apliquei lá na época, né? Entrei, então, fiz FUCAP Júnior, estava como diretor de marketing lá da FUCAP Júnior, tomei gosto por essa área. Dali, entrei num estágio numa multinacional em marketing também, era uma empresa um pouco mais quadrada, mas, cara, aprendi muito ali, acho que tinham 3 gerações acima de mim ali. Aprendi muito, saí de lá, fui para a Tegros, foi onde a gente se conheceu. E, velho, na Tegros começou um divisor de águas assim na minha vida. Falo mesmo, sentava do lado do Missage e do Lomeu, 2 monstros, cara que eu admiro demais, assim, muito, muito mesmo. São um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim, disparados. Os caras são muito bons, velho, são muito brutos mesmo, assim. E, velho, foi aprender com mestres mesmo, sabe? Então, comecei a fazer boas perguntas, comecei a prestar atenção, bati muita cabeça, errei muito, mas ali, lá eu trabalhava com administrativo e financeiro, era meio coringa ali, né? Então, cara, intermediava as coisas, ajudava e tal, mas eu participava das reuniões de conselho, aquilo ali pra mim, velho, era uma mentoria, era uma coisa assim, bizarra, sabe? Que eu escrevia a ata da reunião e eu fazia questão de participar, né? E, velho, conselheiros gigantescos ali fazendo parte do negócio, né? Então, eu aprendi muito na Tegros em si, e dia 14 de março de 2020, eu atendi o telefone, era o Hugo, que inclusive foi a pessoa onde eu entrei no infoproduto, foi por conta dele, da empresa dele. Dia 14, eu fui lá, perguntei para ele, inclusive eu estudei com ele na FUCAP, eu estava com ele lá, velho, tava só existindo. Que legal. Terminou a faculdade, inclusive a empresa dele faturava mais do que a própria FUCAP, então era um negócio bizarro, assim. Caralho. E aí, cara, dali pra frente, eu
eu saí na empresa da Tegros, que deu pandemia, eu saí da Tegros ali um mês depois eu chamei o Hugo, e lá eu entrei, eu chamei ele porque eu tinha apenas passado num processo seletivo para ser consultor financeiro da W1. Então, velho, ou ia ser uma coisa aqui, ou uma coisa completamente diferente. Caraca, que doideira. Cara, eu passei aqui, eu lembro da nossa conversa e tal, o que você tem aí? Aí ele falou, eu tenho uma vaga de analista de coordenador de suporte. Beleza, entrei, caiu matando, e, velho, dali para frente foi uma outra grande virada de chave, porque foi onde eu entendi um modelo de negócio de infoprodutos e lançamentos digitais. E, Vitor, 2020, véio, foi o ano que, assim, a galera... Foi o ano do infoproduto, né, cara? Todo mundo entrou pro infoproduto. Você pega o G4 estourando, que vendendo infoproduto, mentoria. Todo mundo em casa, velho, a galera comprando, fazendo curso, tentando se capacitar para ocupar o tempo, para, sabe? Sim. E, assim, foi bizarro o nível de crescimento, né? Assim, acho que esses dados até são um pouco, a empresa saiu de 7 para 14 milhões de faturamento. Então, assim, foi muito louco. Uma empresa de 3 anos, velho. E era muito acelerado, entrava muita gente, saía muita gente. E eu fiquei 2 anos, mais ou menos ali, 2 anos, liderando esse time de suporte. Mas acabava fazendo muita coisa e entrando no em suporte, só por curiosidade, o que você fazia de fato ali no suporte? Era atender ticket da galera que eu gerenciava a equipe de atendentes. Uhum. Eu tinha um suplemento, que só tinha um na época, hoje tem mais de 20, e tinha muitos tickets de infoproduto mesmo, que a gente vendia, cara, tinha um lançamento, a gente fazia quase 2 milhões de lançamento, e, velho, entrava 1.500 pessoas na turma. Então, tinha um onboarding para fazer. Lá, inclusive, um case legal foi justamente na estruturação de um processo muito de gestão amarrado de onboarding de novos alunos, né? E aquilo ali ajudou muito lá na frente a reduzir reembolso, aumentar NPS, satisfação, recompra, né? Que eu posso falar mais como é que foi em detalhe isso, né? Era uma época que os infoprodutores, a preocupação deles era fazer lançamento, não montar empresa. Diferente das outras 2 lendas que eu trabalhei, que foi o Job, né? Isso daí é uma parada muito doida, porque eu lembro que eu agora, hoje, estou no mercado de infoproduto também. Não sou tão versado como você, mas ajudo uma galera a se posicionar no digital, não na pegada de lançamento, numa pegada mais de perpétuo. E eu lembro que na época eu tinha muito receio com infoproduto, porque eu só via a galera lançando. Falava assim, cara, mas lançou e acabou, o que essa turma tá fazendo? Tipo assim, caguei um CNPJ, fecho e abro outro. Né? Não, pô, é empresa, você tem que ter uma visão de perenidade, o cara continuar ali na sua esteira e, pô, comprou um curso de tal coisa, como que você faz para o cara entrar e continuar, sei lá, numa mentoria, comprando, fazendo um cross-sell de outra coisa, né? Como que você pode fazer diferentes negócios acontecerem numa mesma empresa? Velho, é isso, assim, você só tem um cliente quando ele compra a segunda vez de você, né? Exato. Então, assim, e aí eu vi velho, o Hugo, ele é tarado, o Hugo Robson é tarado por gestão. Mano, o tanto de planilha, de modelo, velho, que você sabia exatamente quanto você estava pagando no lead naquele momento, quanto que custou, onde que ele passou, Caraca, as tags e tal. Então, ali eu enxerguei um outro nível de negócio. E, assim, é muito fácil. E no infoproduto, o foda do infoproduto são as promessas. Acho que o grande ponto é isso, né? De você ter uma promessa muito abusiva, uma copy muito abusiva para conseguir chamar a atenção das pessoas, porque quem faz mais barulho no começo capta o lead, chama a atenção dele ali, aí você vai meio que... tem muita gente que vai enganar a galera, isso tem em todos os mercados, mas eu acho que o infoproduto tem um custo invisível ali, né? Uma assimetria de informação muito grande entre quem está oferecendo, que de fato... Você tem que ter um filtro, você tem que ter um filtro muito apurado antes de fazer uma compra de um infoproduto, né? No sentido a galera não tem, né, velho? A galera não tem. Tipo assim, pensa, vamos só fazendo um PS aqui na jornada para falar do modelo. Cara, basicamente você tá ali, fez um anúncio, capta a atenção da pessoa com uma promessa muito foda. Eu vou te ensinar a faturar tanto, eu vou te reduzir tanto gordura, eu vou te fazer... Aí a pessoa fala, caralho, eu preciso disso agora. Aí você se cadastra, entra, aí você começa a receber um monte de mensagem de prova social, de um monte de coisa, que você vai se convencendo daquilo ali. Aí você vai para um evento, nesse evento você fala assim, velho, eu sempre fiz do jeito errado. Joga tudo que eu sei da vida fora. É isso aí. Eu fiz errado sempre, errado sempre, errado sempre. E você veio desenvolver uma metodologia que agora eu preciso da sua metodologia para aplicar no meu negócio, para aí sim conseguir aplicar, né? Isso vai em qualquer área.
Suplemento é a mesma coisa. Véio, eu sempre tomei suplemento errado, agora o seu suplemento é o melhor. E o jogo é esse mesmo. Acho que o jogo é você realmente conseguir convencer a pessoa. Só que eu sempre fui muito olhar de produto. Sempre. Desde a época da pulseira, eu queria fazer a pulseira que durasse, sei lá, 20 anos. Então, e aí eu ia para software, eu queria desenvolver algum software, parte do software, ou colaborar ali, que teve um momento ali, quando eu estava na Tech, que você estava ajudando outros projetos, eu olhava muito ao produto. Ah, mas isso não vende, cara, mas o produto é amarrado. Então, com esse viés, eu subi para o cargo de head, né, head de produto, e lá eu comecei a olhar, porque assim, a gente tinha um NPS muito baixo, um Net Promoter Score muito baixo, era tipo papo de R$50. E, pô, é um black nicho, eu trabalhava com suplementos de produtos de emagrecimento, né, promessa agressiva e tudo mais. Só que naquela minha cabeça eu ficava assim, velho, como é que eu consigo continuar vendendo com essas cópias agressivas? A gente usava cópia agressiva, só que sem perder a mão no produto. Então eu fiquei, velho, eu devorei material disso, olhei muito sobre PM, como eu trazia a lógica de PM para dentro dos infoprodutos, que não tem metodologia, não tem formato para isso, né? Sim. Estou falando de 2021 aí, né? Sim. Naquela época, eu acho que foi a época que literalmente separou menino de homem, né? Porque houve uma entrada massiva de players no mercado. Tinha uma galera que já dominava ali o mercado, né? Mas houve uma mudança de cadeiras, começou a ter uma... como que eu posso dizer? A concentração começou a diminuir, começou a granular mais a distribuição de mercado, né? Nossa, demais, em todas as áreas. Pensa no que era em 2021 o mercado de influenciador para agora, o mercado de suplementos para agora. E assim, essa é uma parada que, cara, daqui a um mês já vai mudar, daqui a um mês tem um lançamento em um formato diferente, porque funciona melhor para aquele tipo de audiência, né? Aí com inteligência artificial agora tem, porra, a ideia é que cada um consiga fazer seu próprio lançamento sozinho, logo mais isso vai ser muito possível, inclusive é um projeto que eu conversei com você. Então, assim, porra, para onde que vai isso, sabe? E sempre com um olhar de gestão de produto, e aí trabalhando na Vita, né, na Vita Science, empresa deles, fiquei 4 anos e pouco lá, mais ou menos, e, velho, o nível de gestão, o nível de capacidade de aprender e diversas coisas aconteceram ali. Por exemplo, cara, tinha uma hora que a gente tinha um problema seríssimo de cultura de empresa. Então, a gente estava com tudo, mano, a estrutura rodando muito bem, fazendo 2, 3 lançamentos, a gente faz uma média de 2, 3 lançamentos por mês, assim, mais perpétuo, incluindo produtos novos e tudo mais. Só que a cultura da empresa é devastada. Então, como é que a gente agora constrói uma cultura de empresa dentro de um infoproduto? Então, assim, uma pergunta. A Vita, ela era presencial, remota? Como é que era? 100% remoto. Ela surgiu remoto e sempre foi remoto. E sempre foi um ritmo de trabalho insano, sabe? Louco. Mesmo remoto, né? Mesmo remoto, assim. Acho que isso a gente tinha isso era uma parte boa da cultura, porque ficava as pessoas realmente comprometidas, que não fazia corpo mole, a galera que estava muito disposta a aprender, tinha muita formação de liderança, e assim, a gente pegou várias fases. Pô, em 4 anos, uma empresa que cresce ano de cachorro, você vai aprender muita coisa. Então, assim, a gente teve muitos contatos com muitos players do mercado, né? Porque eles, em paralelo, os sócios, eles têm uma formação de gestores digitais. Então, aproxima essa galera da gente. Então, assim, fez uma comunidade ali, a galera levanta a mão, cara, como é que vocês estão resolvendo isso? Qual área de membro vocês estão usando? E ali comecei a fazer um network bem bacana também. Cara, aproveitar essas oportunidades, né? E eu falei assim, velho, eu tô entendendo um outro jogo agora. Acho que é muito mais da maturidade mesmo, do negócio e minha, como profissional. Claro, mas tô entendendo níveis diferentes ali do jogo. E aí eu entrei no final, assim, de 2023, eu já estava querendo sair um pouco, estava um pouco insatisfeito, estava batendo um pouco no teto, queria, de fato, avançar, queria ganhar muito mais. Velho, queria expandir minhas oportunidades, queria provar algumas coisas para mim mesmo, assim, sabe? Eu falei assim, velho, vou para São Paulo. Tipo, vou para São Paulo. Deu a louca, né? Acordou e falou assim, vou para São Paulo aqui, esse lugar não tá dando mais para mim, não. Não, e eu estava em Aracruz na época, né? Então... e aí, também, a minha digníssima também precisava fazer os cursos dela, de formação, de dublagem, né, da área que ela está desenvolvendo. Aí eu falei assim, velho, vamos para São Paulo. Beleza, só que eu tava fixo lá na empresa, né? Aí até aí tudo bem. Deu um mês de São Paulo, eu falei assim, velho, vou sair da empresa. Vou sair da empresa. Aumentei o custo, só o custo de aluguel saiu de 1.200 para 4.200, 4 meses, agora eu falei, vou sair da empresa, maluco, né? Sem nada fixo, sem nenhum plano B ali. Só que aí eu conheci uma outra dinâmica que era, de fato, empreender no mercado de infoprodutos.
Até então, eu não gosto de falar que era café com leite, porque, mano, eu trabalhava loucamente, aprendi igual um bom animal, assim, mas tinha os donos, eu ficava lá, eu era garantido que eu ia receber aquele valor, tinha uma comissão se a gente batesse meta, beleza, estava implementando, estava com o time rodando, liderava o time de esporte, liderava o time de produto, e estava confortável, só que aquilo ali estava me desconfortando nesse certo ponto. Aí, o excesso de conforto estava te deixando desconfortável, né? Cara, velho, e eu tava querendo implementar algumas coisas, e a empresa estava indo muito mais para o lado de suplementos, e eu queria mais na área de educação. Até hoje, o meu foco são fazer lançamentos de produtos de educação, edtechs, né? Produtos de educação, formação, né? Olhar para produto desses caras e tudo mais, beleza. E aí eu saí da empresa, fui empreender, e, mano, velho, isso é um custo gigantesco para pagar. Né? Em São Paulo, a vida, ela fica cara, se você deixar, porque até se eu não deixar, fácil, só no aluguel, velho, já encareceu. E São Paulo, a vida é facilmente cara, né? Tipo, você vai ali, vou para um evento empresarial que é bom para fazer contato. Porra, se for um jantar, você larga ali uma grana fácil, sacou? É isso, velho. Você paga para estar sentado nas mesas, né? Ou você conhece as pessoas que vão te colocar em lugares ali que vão, enfim, te posicionar bem e tal. Então, e aí eu comecei a pegar de tudo, velho. Comecei a pegar de tudo. Eu tinha um background de produto, só que quando eu ia para os influenciadores, para a pessoa falar assim, velho, resolva o seu produto e tudo mais. Aí eles, velho, mas eu preciso de alguém para lançar. Eu preciso de alguém para olhar copy, eu preciso de alguém para olhar tráfego, conduzir isso, bater, né? E assim, eu sabia fazer porque eu ficava muito próximo do gestor de projetos lá da Vita, da operação, de todos os templates, eu sabia o jogo, eu entendi como que funcionava, assim, com um nível de gestão que era mais que suficiente para você fazer um lançamento. Só que eu nunca tinha feito um lançamento. Propriamente dito. Você sabia qual era o processo, mas você nunca tinha liderado o processo, né? Tipo assim, exato. Você nunca tinha pego para falar assim, essa etapa aqui a gente faz isso, na próxima aquilo, acompanhar a abertura de carrinho, né? Validar se uma copy tá boa ou não, poder julgar isso. Tipo, eu sabia todas as áreas, eu sei, né? Mas na época eu sabia muito superficial. Isso me gerava uma segurança muito bizarra, né? E aí eu vendi o meu peixe e falei assim, velho, não, sei fazer lançamento, sei jogar, porque de fato eu sabia. Mas dependia muito do especialista, e eu era muito cru nisso. Cara, eu comecei a pegar de tudo. Peguei até bet do Ronaldinho Gaúcho, velho, para fazer o lançamento deles. Então... Caraca, que doideira! Foi uma doideira, foi uma loucura. Precisava de dinheiro, precisava fazer grana, precisava sobreviver. E aí eu comecei a pegar alguns especialistas que eu entendi que, velho, aqui não funciona, aqui funciona. E nessa, consegui pegar uma que eu fiz um 6 em 7. Aí, opa, beleza, fiz 100 pau de faturamento aqui, investindo pouco, entendi o jogo de copy, entendi que eu sempre vou precisar de um copy dedicado para aquele cliente, porque copy é uma parada, porra, muito específica, velho, a pessoa tem que entender de fato a pessoa para comunicar, para criar narrativa. Comecei a estudar muito sobre copy, sobre narrativa, pegar profissionais sobre isso, né? Você faz BSL também, tipo, porque é uma das coisas que eu vi que no nicho a galera paga bem para arrumar alguém que faz BSL. Cara, eu não escrevo VSL. Tipo, eu já deixo claro pro cliente, assim, velho, eu não escrevo. Se quiser, eu escrevo VSL, porque eu sei a estrutura que tem que ter uma VSL. Só que assim, velho, entre fazer uma VSL nota 5, eu prefiro pegar um cliente que vai conseguir contratar um copy para fazer uma nota 7, 8, 10, entendeu? Essa é a minha lógica. Porque isso vende muito, isso conta muito com o produto. Parece que é só escrever uma parada, mas não, velho. Copy tem uma ciência por trás gigantesca. Que eu não vou botar minha mão no fogo para falar assim, eu sei escrever copy. Não, mas eu sei ler uma boa VSL, eu sei liderar um bom copywriter para escrever uma boa VSL, entendeu? Que é muito diferente, né? Porque às vezes o copywriter, se ele não tiver um bom líder guiando ele não consegue sair do lugar. Exatamente isso, é muito diferente. Eu tenho vários templates de VSL, vários formatos para diferentes nichos, do que funcionou aqui e ali, né? Mas escrever propriamente dito, eu não faço isso, inclusive, eu tento não fazer isso em nenhuma área, né? Eu tento, ao máximo, coordenar a equipe, bater o bumbo, garantir que eles estão entregando as coisas nos prazos e tudo mais, mas aí eu vou chegar aí. E aí, então, fui desenvolvendo, fui pegando cliente que fazia mais sentido para mim, fui melhorando meu network.
criei o meu produto digital, meu curso chamado Produto Criativo, para ensinar as pessoas a criar o produto dela, usando a metodologia que eu te falei lá da faculdade, adaptando para umas paradas e tal. Então, é um método bem dinâmico de fazer. Como minha área era produto, de fato, eu falei assim, velho, vou pegar cliente para fazer produto, não vou fazer lançamento. Porque eu tinha feito, tinha batido a cara. Fiz 6 em 7, fiz 6 em 3, mas ainda estava muito assim, velho, eu dependo muito de um copywriter, dependo muito de um gestor de tráfego, sabe? Porra, o designer fez uma arte fodida, então subiu errado, cagou a audiência toda. Porque o lançamento é isso, mano, é um jogo de datas. Você não muda a data do seu evento. Ah, o evento é dia 22, 23, 24. Você não vai jogar isso para a próxima semana. Você vai confundir sua audiência toda, velho. É muito sutil essas coisas. Essa condução da audiência, a gente vai entrar nisso. Então, aí eu comecei a dar mentoria de produto digital mesmo. Então, fazia uma imersão, 2 dias na casa da pessoa. Cara, criava toda a mentoria dela, todo o produto dela, ou curso, ou mentoria, né? E aí eu comecei a ganhar mais confiança, comecei a ganhar mais know-how, entrei mais... Aí eu, entrei na comunidade GLA, né, do Mineiro, uma puta comunidade de growth. Comecei a fazer muito contato lá dentro, comecei a ajudar muitas pessoas, comecei a construir meu plano de autoridade lá, a galera começou a desmistificar, o próprio Mineiro era desmistificado, quer dizer, eu lembro que teve um dia que eu estava aqui, eu tenho alguns outros amigos também que estão na comunidade, que vão nos eventos aí em São Paulo do GLA, e eu lembro que teve um dia que eu falei assim, caraca, o Mineiro tá recebendo ladeirinha na GLA, temos mudanças de mentalidade por aqui, né? Tipo, tudo bem, tem muita gente que não conhece muito do Ladeirinha, mas o Ladeirinha é um dos caras do infoproduto que eu considero mais foda do mercado. Assim. Com certeza, com certeza. Acho que assim, ele, o Ícaro, né, o Trabalho, cara, tem muita gente muito boa, assim, e que é muito profissional, velho. Os caras são muito pró. Então isso vale a pena mesmo, assim. Tem muito charlatão, mas, velho, beleza. Acho que isso daí vai ter sempre, assim, sabe? Aí, nessa comunidade, comecei a criar meu plano de autoridade, comecei a entrar mais e ter mais acesso. Aí, Vitor, eu entendi uma parada que era um mato alto gigantesco, pô. Um mato alto gigantesco. Inclusive, quem está escutando isso, se quiser aproveitar a oportunidade, tem muito chão e é agora um momento maravilhoso para isso. Que são as empresas, instituições de ensino que estão com anos-luz atrás num modelo de lançamento digital. Não sabem nem para onde venta na parte de educação digital, né? Fica naquela assim, plataforma digital. Não, amigo, esquece, não é plataforma. Velho, exatamente isso. Aí eu falei assim, mano, tem mato alto gigantesco aqui. Gigantesco, velho. Tem muito ainda, tá? Tem muito ainda. Você vê o modelo, os formatos de comunicação de vendas ali, assim, tem muita oportunidade. Aqui em São Paulo, velho, 200 mil instituições diferentes para começar a testar isso. E aí eu comecei a empacotar e envelopar esse meu produto, porque tem outras vantagens aí, né? Primeiro, eles têm muita grana. Então, eles conseguem montar um time. Eles conseguem investir em tráfego no que precisa. E com margem, né? Porque isso era um ponto que eu queria até abordar contigo antes da gente evoluir, porque eu acho que faz sentido a gente falar agora, que você falou 6 em 3, 6 em 7 e tal, a galera que não tá por dentro, né? Isso daí são as marcas de faturamento, você fazer 6 dígitos em tantos dias, 7 dígitos em tantos dias, então, casa dos 100 mil, casa do 1 milhão, só que uma coisa que eu sempre fiquei incomodado, que até hoje ninguém conseguiu me explicar de uma forma financeiramente sensata, tá, Heitor? Talvez você seja essa pessoa. Por que tanto infoprodutor insiste em ficar nessas métricas do faturamento, sendo que a margem dele não é alta? Ele fatura 1 milhão, gasta 900 mil, bota só 100 mil no bolso, era muito melhor não faturar 1 milhão. Ô, Vitão, porque a plaquinha que ele quer receber não é de 100 mil de margem, é 100 mil de faturamento, pô. O cara vive pela vaidade, né? Velho. Porra. Mano, o mercado digital é isso. Confia em mim, eu fiz 6 em 7. Eu sei o que eu tô falando, eu fiz faturamento, eu fiz um jogo. Então, assim, esse topão de funil, quem vende mercado digital, mas assim, isso é uma parada que eu aprendi muito lá na Vita. Lá na Vita a gente tinha meta, não era meta de faturamento, tinha meta de faturamento, mas a meta principal, o KR principal era margem. Era margem. Era a porcentagem da margem e valor numérico da margem. Então ali o jogo era completamente diferente, entendeu? E assim, dentro do lançamento você pode ter, você tem a sua esteira de produtos, né? Então assim, é a lógica como a pessoa começa para resolver um problema específico dela. Então, por exemplo, cara, você quer, eu fiz isso recentemente,
eu quero uma planilha de treino para jiu-jitsu. Beleza, então eu comprei uma planilha de treino para jiu-jitsu. Eu pedi comprei pro aquilo ali. GPT fazer a minha. Pronto, obrigado por você no produto. Inclusive. E criei um produto. Pronto. Resolvi duas coisas aqui agora. E aí eu falei assim, beleza, eu comprei por R$29,90 e tal. A galera vende preço mesmo. Que é o produto isca da pessoa. Muitos daquele ali é para jogo de margem zero. É o cara só para reduzir o CAC, né? Tipo assim, o CAC vai ser R$100 se eu jogo um produto de R$29,90 aqui e o CAC cai para 70. Exato. O objetivo desse produto, que é esse produto de isca, é ser um jogo de soma zero, no máximo um pouquinho de lucro ali e tudo mais. Mas a ideia é você fazer uma aquisição de uma audiência, né, compradora, que é diferente de uma aquisição de audiência de seguidor, que é uma outra estratégia, um outro esquema, para você fazer essa pessoa consumir o seu produto, e aí sim, de novo no produto, você mostrar que você pode ajudar a pessoa muito mais naquilo ali, entendeu? Então, assim, e aí entra a escada de valor, né, a esteira de produto, enfim, independente do conceito, que ali de fato quando a pessoa compra aquilo ali, né, velho, ele não é seu cliente ainda. Esse é o grande ponto. Quando ele começa, de fato, velho, eu quero um produto mais caro, ou quero que você me acompanhe, eu entendi valor em você, eu vi autoridade em você, você tem uma metodologia que funciona para o meu modelo, aí que começa o jogo do infoproduto, aí que começa a dinâmica da pessoa que confia em você, vai ficar com LTV infinito, mano. Essa é a parada. Quando você faz um jogo, e aí lá na Vita, quando a gente tinha um NPS de 50, era programa para você emagrecer em tanto tempo. Aí chegava um programa, era muito solto. Então o produto não entregava. Aí a pessoa, charlatão, não sei o quê, aí reclame aqui estourado, não sei o quê. Tá, mas a gente pode prometer e entregar. Então vamos lá, fazer o acompanhamento, faz um protocolo, acompanhamento com nutricionista, personal, planilha de alimentação, comunidade de alunos, não sei o quê, tal. Aí a pessoa começa a ver mais valor, começa a confiar mais em você. No final das contas, é só um jogo de confiança. Né? Você pode conhecer, e isso acontece muito. Você nunca viu uma pessoa na vida, você recebe um anúncio dela. Sim. Velho, aí você entendeu o conceito que ela está te passando, ou pela copy dela, você vira o cliente. Se essa pessoa cria uma regra de relacionamento com você, e aí é onde eu atuava lá na vida, que eu vi muito valor nisso, cara, você começa a dar lucro na segunda venda para a pessoa, assim, lucro mesmo, assim, sabe? Então, cara, eu cansei de vender e-book, né, lá e entregava um e-book, entregava mais uma coisa, e a pessoa, velho, vocês me ajudaram muito nisso. Aí a pessoa vai dar o próximo passo com você, e o próximo passo com você. Quando você monta essa estrutura, aí você tem um negócio de infoproduto, um negócio digital, e realmente que começa a fazer sentido, né? Inclusive, é até o processo que eu estou passando agora, né? Porque ano passado eu lancei a minha mentoria, que é o MCI, que é a mentoria carteira internacional, que eu estou ajudando profissionais digitais, né, a internacionalizarem suas carteiras de clientes, sua carreira no geral. E eu comecei de trás para frente, né? Todo mundo fala, começa com produto low ticket e vai crescendo para o front-end, para o back-end, front-end e o high ticket, né? Eu comecei no high ticket, comecei na mentoria. Quando eu faturei 50 mil, eu falei, agora eu vou começar porque eu faturei 50 mil na garra, né? No estilo que eu sei, que é o quê? Criei o produto, agora eu vou fazer oferta na prospecção ativa, porque eu sei que tem demanda. Vendi a primeira, vendi a segunda. Quando eu vendi 10, faturei 50 mil, falei, porra, beleza. Agora eu vou entregar, entrega tá alta, NPS tá bom, galera tá indicando, então agora eu preciso terminar de montar um ambiente de produtos para essa galera. Então, estou terminando de desenvolver e-book, vou fazer um evento online em breve para ser uma imersão. Para quê? Captura de lead, captura de interessado, para diminuir o meu custo de aquisição da mentoria, porque aí depois eu comecei a fazer tráfego para levar para o WhatsApp para capturar para a mentoria. Estava levando um público legal, mas aí, porra, meta é foda, começa a entregar pessoal que você não põe na segmentação. E aí eu falei assim, não, preciso qualificar melhor essa turma antes de vir para a oferta pesada, né? Ô, Vitor, mas você falou que você começou o contrário. Inclusive, esse é o melhor jeito de você começar.
Eu não sou da linha do tipo assim, começa com um e-book, começa com tal coisa. O que eu trouxe ali foi muito mais um conceito de escada de valor. Sim. Se você quer começar no digital, minha grande recomendação é, velho, se tem um track record legal, vai direto para a mentoria. Por quê? Seu tempo, você vai ter uma demanda reprimida. Você já tem pessoas que acompanham o seu perfil, ou isso aí. Você já tem pessoas que acompanham no bastidor, né, no background ali, já sabe que você é uma autoridade naquilo ali, porque elas estão próximas de você, elas precisam resolver aquela dúvida, você sabe que estão te acompanhando no dia a dia ali, nas coisas que você publica e tal. Segundo, você não precisa gastar dinheiro com produção de conteúdo, com produção do produto, com a divulgação do produto ali, porque você já tem aquelas pessoas. Então, você faz um produto que você já garante margem, você já começa um projeto com caixa. Começa aí. Então, a lógica é exatamente essa, pô. É exatamente essa. Entendeu? Eu quero começar no digital, não tenho track record de nada, que normalmente as pessoas têm, assim, dá para ensinar alguma coisa, todo mundo tem uma coisa para ensinar, eu acredito muito nisso. Mas porque eu falo que as pessoas também não param para colocar no papel os cases de sucesso dela. E tem muita síndrome de impostor, né, cara? Não, eu acho que eu não tenho nada para ensinar e tal. Velho, eu tinha muito isso. Ô Vitor, lá na empresa, a gente criou, na liderança ali, um programa de indicação, que era mais um programa de afiliados, vai. A nossa meta era, velho, como que a gente pode fazer os nossos clientes ajudarem a vender os nossos próprios suplementos, nossos próprios encapsulados. Velho, em um ano a gente fez quase 1 milhão de faturamento, com um dinheiro que estava assim, em cima da mesa. Tipo assim, as pessoas já indicavam. Eu só criei um sistema e falei assim, indica com e você gamificou aquela indicação no sentido de bonificar o cara. E eu achava que aquilo ali não era um resultado bacana. Aí uma amigaça minha falou assim, velho, como assim, não é? Para com essa síndrome de vira-lata, de impostor, achar que você não é bom o suficiente, ou que você não fez uma parada legal. Acredita mais nisso. Então, acho que tem um jogo muito nisso. Quando você se expõe na produção de conteúdo, né? Você abre uma porta, né? Que você abre sua vulnerabilidade ali, né? Você apresentar uma coisa que você não bastidor, se deu merda, ninguém sabe, se deu bom, as pessoas certas sabem, que seja, né? Então, só que quando você abre essa porta, você tem que estar preparado mesmo, e aí entra alguns pilares fundamentais, como você ter muita clareza da sua promessa, do que você ensina. Então, por exemplo, qual que é a sua promessa da mentoria? Não é que a promessa tem que ser a melhor promessa, mas velho, eu resolvo essa dor aqui para você nesse formato, com essa metodologia. Porque eu sou o avatar transformado, eu apliquei isso e eu entendo desse ponto. Que seja para você vender 1 hora da sua mentoria, entendeu? Da sua consultoria, ou do formato que você quer fazer. Então, realmente, assim, existe muito espaço para as pessoas monetizarem o seu conhecimento. Não acho que o mercado está saturado, pelo contrário, eu acho que o mercado começou a crescer, ele está sofisticado. Eu estou achando que ele tá se profissionalizando agora. Ele tá sofisticado, isso aí. Pô, agora, velho, calma aí. Antes eu pagava 5 mil reais no copywriter. Eu vou precisar desse copywriter, mas eu preciso que esse copywriter ele seja um agente junto com uma inteligência artificial para fazer. Então, calma aí. Será que eu pago 5 mil ainda? Porque tem uma pessoa que é tão boa quanto que vai cobrar 3 porque ele tem um agente dele ou daquele especialista que vai fazer muita coisa para ele. Então, o mercado está se profissionalizando muito e de uma maneira muito rápida, entendeu? E assim, o que eu vejo, inclusive, em relação a isso, né? A gente pode voltar para algum tema que você queira falar. Não, eu tô gostando, o bate-papo tá fluido, eu tô gostando, eu tô ficando instigado, eu tô animado pela forma como tá indo. Pô, hoje, vamos lá, você quer fazer um lançamento estruturado, mesmo assim, investindo uns 40, 20 mil reais de tráfego, que seja, mano, você vai investir por mês ali durante uns 3 meses, só de time, quase 30k. Se quiser um time top, um time massa. Porque, você vai precisar disparar e-mail e você vai precisar de um CRM para configurar isso daí. Se você for fazer a conta, CRM, copywriter, designer, web designer, aí é gestor de tráfego, aí as alguém para tocar as automações, porque você vai ter que fazer ManyChat, vai ter que fazer WhatsApp, vai ter que fazer uma cacetada de coisa. Tem mais de 300 atividades. Eu tenho tudo listado, assim, porque, pô, é uma receita de bolo, no final dos contos, do lançamento. Eu tenho um template de quase tudo. Só que é muito trabalhoso, pô. Mesmo assim, mesmo com o time, é trabalhoso. E eu tô só na parte da gestão hoje, né? Dos meus clientes, eu quase não boto a mão na massa, assim, de operacional. Eu tô muito mais, de tráfego, você fez isso, subiu campanha, como é que tá? Eu passo os números, eu vou calibrando, apertando os parafusos, e tô muito mais próximo do copy para envelopar essa comunicação e criar esse arco narrativo de uma forma bem amarrada, né? Daquele livro. Sim. Beleza. Então, assim,
uma tendência que eu vejo muito próxima, inclusive eu vejo players do mercado fazendo, são os agentes de IA em todas as funções. Só que tem uma outra camada, né, nisso. Uma coisa é você falar assim, vou fazer um agente de copywriter para escrever todas as copies da minha campanha. Beleza. Você vai dar os comandos para ele, você vai dar os prompts, muita coisa vai ser muito especial, você tem que ajustar, isso é normal. Hoje eu ainda não sinto confiança em nenhum agente de IA, de copywriter ainda tô batendo. Rapaz, eu tenho um que tá os bichos, tá? Mas, tipo assim, tô falando mais pro modelo de infoproduto, tá. lançamento. Eu tô com um que, pô, tá virando SaaS, é um micro SaaS, o Infinite Content Machine. O agente, nosso agente está plugado, a gente tem um agente GPT que faz a configuração do seu plano estratégico de conteúdo, né? Aí é para qualquer coisa. E depois você cai num chat no WhatsApp, que o nosso agente de inteligência artificial produz as peças para você seguindo o modelo de conteúdo do Gary Vee, que foi algo que eu traduzi lá atrás, né? Então a gente vai adaptando. Desde 2022, mais ou menos, eu estou melhorando os prompts e trazendo boas práticas. E hoje tá, assim, tá brutal. Caralho, que irado, velho. Que irado. Quero ver, pô. Me manda, quero ver. A gente tá em beta, Depois eu vou te colocar lá no teste. Essa daí já é a grande... que eu vou chegar exatamente nesse ponto. Acho que vou chegar ali no SaaS. Mas, só que mesmo assim, os agentes que tem, eles ainda funcionam de forma separada, e você precisa estar ali, já otimizou 50% do seu tempo, se não mais, só que você precisa estar ali. Você precisa ainda criar uma automação na mão, por mais que você use o Make, N8N e tal, existe um trabalho operacional muito grande ainda no lançamento. Arte, cara, você vai precisar de um designer para olhar, criar arte, criar página, que não é só criar uma LP, né? Tem toda uma estrutura ali por trás, a identidade visual da empresa e tal. Só que num período muito curto, isso também vai ser resolvido. Você vai dar poucos comandos com o modelo que você tem, e eu acredito muito nisso, e você vai ter toda a regra de comunicação estruturada, já setada para enviar mensagem no WhatsApp, no grupo. Se você tiver um swipe file de tudo, você só vai usar isso como referência e a inteligência artificial vai te entregar o que você quer, né? E aí isso se torna um SaaS, que acho que a próxima geração dos infoprodutos você prefere pagar R$1.000 num curso ou R$3.000 numa ferramenta que te ajuda a resolver? Entendeu? Você vai pagar R$3.000 numa ferramenta que vai realmente resolver a parada. Sim. Então, o modelo de infoproduto, eu vejo muito ele caminhar, de fato, para um caminho de SaaS, para um formato de uma plataforma que vai te ajudar não só nos agentes, não só na cópia, não só, mas em toda a integração e geração de inteligência por trás. O Dash está junto, né, com a gestão do time, e aquilo ali funciona como um núcleo ali apartado daquele seu projeto, que, de novo, cada vez mais você vai ficar menos tempo ali no operacional daquilo ali, que hoje é bem trabalhoso, né, velho? O lançamento é trabalhoso. É trabalhoso, e aí cresce muito ali a vertente do time comercial, que também entra com os agentes, mas acho que ainda tem um passo ainda para substituir parte humana de convencimento, de call, de follow-up, sabe? Uma estrutura mais humanizada. Eu vejo os agentes entrando muito pelo menos o que eu vejo na minha estrutura, que eu estou querendo implementar. É um agente no meu WhatsApp para fazer recepção e qualificação. Perfeito. Para só entrar a camada humana, para otimizar, sabe? Tipo, porque, porra, nada pior do que você entrar no WhatsApp, ter aquela cacetada de conversa que você tem que fazer a mesma mensagem para todo mundo, para qualificar o cara, para não sei o quê. Isso cansa. Tem a máquina para fazer isso, já vai fazer ali com o aprendizado, vai ser bem mais fácil. Total. Assim, acho que eu vejo muito nessa linha também. Isso já acontece há muito tempo, cara. Você tem que hoje é IA, mas antes era o chatbot, aquela qualificação ali no WhatsApp e tudo mais. Só que, assim, eu não sou um cara muito de futurismo, de tendência e de olhar muito para a parada. Eu sou muito focado no meu ali, eu tenho essa olha do mercado, mas falo assim, velho, deixa eu montar a minha operação, a minha estrutura, meus negócios. Deixa eu focar no que importa, que é o meu aqui. Tipo assim, deixa eu pegar o melhor que tem. Eu tô sempre tentando pegar o melhor que tem, mas você, tudo bem, isso aqui é meio buchitagem, isso aqui eu acho que é muito superficial, a galera vende como uma grande revolução, mas é uma parada que já existe há muito tempo, só envelopou outro nome, entendeu? Então eu tento fugir um pouco dessas mazelas, assim. Mas, velho, eu fico impressionado, assim, com o volume e a velocidade que as coisas estão mudando, principalmente no mercado de infoproduto. Quando você junta a educação
com o SaaS, com a plataforma SaaS, que você cria um modelo, que seja de lançamento digital, clássico, meteórico, enfim, a gente pode se aprofundar nisso, mas você junta isso a uma plataforma, você faz o quê? A lógica do lançamento é você empilhar as pessoas, aumentar o nível de consciência, quebrar a objeção, explicar o seu método, explicar o seu produto, explicar que você é a pessoa certa para resolver isso e vender o processo para ela, um produto, um curso. A lógica é a mesma, só que a função que você vai vender para ela é um sistema, é uma operação, é uma plataforma, é um SaaS, entendeu? Então, acho que quando você conseguir juntar, eu acho que eu vejo que essa é a grande tendência de infoprodutos, é isso, porque, cara, comunicação, formação por formação, conteúdo por conteúdo, já virou commodity há muito tempo, entende? Ainda mais depois da inteligência artificial, isso virou ainda mais rápido. Então, só que assim, a assessoria, o acompanhamento, né? Tem coisas assim, aí entrando até numa parada mais filosófica, que as pessoas não estão prontas para usar. Quantos por cento das pessoas de fato usam, de fato, as ferramentas, como precisam ter, sabe? Então, acho que assim, vem um efeito manada muito forte, mas as pessoas vão continuar precisando de acompanhamento. Vão precisar de alguém ali no pé delas, entende? Porque não é só a formação em si. Inclusive, acho que curso é uma das coisas que mais atrapalha o seu crescimento de carreira. Eu acho que esse é um grande ponto que as pessoas ficam se enchendo de curso. Inclusive, essa é uma lógica do mineiro mesmo, que eu acredito muito nisso também, achando que o certificado vai dar mais autoconfiança para ela conseguir e o que vai dar, no final das contas, é a prática, né? Então, pô, eu não compro muito curso digital. Levei muito tempo para comprar. E aí, ano passado, eu comprei um pacote do Ladeirinha. Não foi o Venda Todo Santo Dia, foi o Stories 10x com o Whitecop. né? O Stories 10x eu fuzilei em 3 dias. Eu acabei o curso em 3 dias e, porra, já fui botando em prática e vi que a porra do negócio dá certo. Eu falei assim, caraca, eu já sabia do conteúdo, ele não trouxe nada de novo para mim, assim, no sentido de prática, né? O que ele trouxe para mim foi o quê? O método. Ele falou assim, ó, é isso aqui. Eu falei, Aí eu falei assim, só que é assim, não adianta nada eu saber o método se eu não aplicar o método, né? Porque senão é só um certificado bonitinho na parede. E aí agora eu estou fazendo o Lightcopy, que é mais extenso, né? Porque eu estou usando o que eu estou aprendendo no Lightcopy para treinar meu agente GPT também. Então é uma coisa que eu estou usando o curso para retroalimentar o meu próprio ecossistema, entendeu? Tem que ser assim, velho. Tem que ser assim. Eu também não sou de comprar curso, velho. Não sou de comprar curso. Sou da área e não sou de comprar curso. Porque eu entendo que o melhor caminho, o caminho mais rápido, é eu ter acesso àquele especialista, pô. Sim. Eu pago mentoria. Eu prefiro pagar mentoria do que necessariamente pagar um curso. Ou entrar num projeto que aquele especialista, de certa forma, está envolvido, e eu vou aprender com ele, entendeu? Então, assim, que no fundo, foi o que a gente fez, por exemplo, na Tegros. Eu já sabia um monte de coisa, mas você senta do lado dos monstros igual o Lomeu, igual o Missage, que você vai, porra, sugar igual um aspirador de pó o conhecimento dos caras, é a melhor forma de você aprender. Pô. Exato. Então, assim, e aí eu olho para isso, nesse momento, nesse cenário, e falo, velho, como é que eu tenho que acelerar o meu processo de duas coisas? Eu fico 50% focado nos clientes do meu tempo e 50% focado na construção da minha empresa como um processo, como um negócio, gestão. Velho, gestão financeira tem que estar muito bem amarrada, quanto que é de caixa, quanto que é de tal coisa. Então, assim, agora é a etapa de construir alicerces da casa, ir atrás de gente muito foda, treinar gente muito foda, né? Então, assim, velho, eu tô quase literalmente pagando as pessoas para eu treinar elas, velho. E eu falo assim, velho, eu vou dar uma formação. Eu já fiz permuta com a pessoa entra como copy, eu dou uma mentoria para ela, e eu falo assim, velho, eu não vou te pagar, eu vou te dar uma mentoria, e você faz a copy do projeto. E eu vou te ensinar tudo que você precisa saber. Beleza, pô, tô comprado. Esse é o caminho que eu acredito, sabe? Então, assim... Animal. Pô, isso daí é top demais. O mais difícil é você encontrar essas pessoas, sabe? Eu falo que o mais difícil é encontrar as pessoas e quando encontra, guarde as 7 chaves, né? Porque vai ser difícil encontrar outra. Porque hoje a gente vive uma escassez não só de mão de obra qualificada, mas também de gente interessada, né? Que de fato está engajada com o projeto, que não está tudo bem. A gente sabe que trabalhar pelo salário é o mínimo, né?
Mas, pô, quando você está pensando num projeto de vida, carreira e tudo, você não quer só estar trabalhando para ganhar um salário e ir embora. Você quer estar engajado com a parada, com vontade, com tesão de fazer acontecer. Uma parada, algo que eu acredito muito são os efeitos da comunidade, sabe? Em cima disso. Acho que uma outra parte que eu vejo, além de tudo isso que eu já falei de tendência, de SaaS, etc e tal, na área de infoproduto, que é uma área que eu liderei também lá na Vita e por fora também, é a área de construção de comunidades. Então, assim, quanto melhor a sua comunidade, quanto mais gente fiel a você, aos seus ensinamentos, à sua metodologia, mais vai aparecer de oportunidade de trabalho, que aí resolve um pouco dessa dor, mais vai aparecer de potencial de negócio em si, cross entre profissionais, Sim. gente se ajudando, e aí as pessoas te olham como uma forma, tipo assim, velho, você é o grande líder que eu preciso, sabe? E ela entra de um jeito, e a própria comunidade, ela é autossustentável ali, ela é autogerida, né? Sim. Assim, e isso ajuda você a formar novas pessoas. Então, assim, um outro conceito, velho, as melhores vagas de carreira são sempre dentro dessas comunidades, são sempre dentro dos acessos que não são públicos, não tá no LinkedIn, sabe? Os meus clientes, velho, eu acho que eu nunca fiz processo seletivo, velho. Eu nunca fiz processo seletivo. O único processo seletivo que eu fiz foi na W1, que eu te falei lá, que foi, tipo assim, os caras que vieram me procurar pelo meu LinkedIn, que não sei o quê, fiz com qual coisa. E o resto... O resto foi tudo por indicação, o resto foi tudo assim. E hoje, graças a Deus, pelo modelo, pela estrutura, pela forma como tem conduzido as coisas, cara, para de aparecer oportunidade. Ah, então você faz lançamento? Tô querendo fazer um lançamento assim, assim, assim. Eu vou, pô, nessa estrutura agora não tá fazendo tanto sentido, mas eu poderia... Aí tem outros braços, né? Aí você abre uma frente nova. Pô, eu não consigo te acompanhar na assessoria dia a dia, batendo bumbo com você, mas eu consigo a cada 15 dias fazer um call, uma mentoria com você, aí abre outras frentes, né? Nessa construção de autoridade, com você dentro das comunidades, tendo acesso a profissionais. Perfeito, e aí, esse é um modelo que eu vejo, de fato, quando você fecha o ciclo, né? Então, eu falei de produto, falei de modelo de venda, falei da evolução falei da comunidade, falei da evolução de infoproduto para SaaS, e nesse meu mundo, esse é o meu ecossistema, sabe? Sim. E tem uma parada, o Vitor, é até um conceito do Flávio, não sei até onde que esse conceito é, de fato, uma metodologia e tal, não sei o quê, mas eu acho que a ideia principal é o que vale. Chamado education, que é educação com publicidade, basicamente isso. Que a grande lógica é você conseguir fazer um cross entre empresas que aparentemente não tem nada a ver, em prol de uma parada comum. E aí, tive acesso a algumas paradas que o iFood está fazendo isso, junto com o Primo Rico, de criar todo um ecossistema para sair da Netflix, para sair... Enfim, né, tem algumas informações ainda que não dá para divulgar muito. Mas a lógica, qual é a lógica? O que o iFood, o Primo Rico e o Netflix têm em comum? E como que eles podem criar uma causa em comum para você envolver a gente? Audiência, né? Eles têm audiência. Esse daí já é uma coisa muito incomum. Só que em prol da educação, entendeu? Então, assim, a educação precisa ser muito gamificada. A lógica do Duolingo, velho. A lógica daquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali tem um playbook, inclusive, vou te mandar você no LinkedIn deles. Legal. Muito bom, muito bom. Então, assim, aí eu acho que fecha o ciclo por completo. Quando você olha para o ecossistema, e aí eu tô falando de educação especificamente, quando você consegue juntar empresas de segmentos diferentes em prol de um projeto único ali de educação, com muita tecnologia, com uma comunidade muito forte, um ecossistema muito amarradinho, ali você começa... E um modelo de negócio sustentável. Ali, realmente, é onde eu vejo, onde tem muito dinheiro, muito potencial. E, assim, conseguindo ter acesso a algumas reuniões, de alguns conselhos, cara, grandes cargos, a dor principal deles gira em torno da educação, velho. Dos funcionários não quererem aprender. A galera está preparada para ocupar determinadas posições, não sentar em determinadas mesas e tudo mais. Exato, pô. O pessoal não tem muita insegurança do novo, da mudança, da transformação, né? E isso não tem nada a ver com infoproduto. Isso tem a ver com educação, pô. Que é a parada. Infoproduto só foi o meio, né? Só foi a mídia. Só foi a mídia, exato. Antigamente, isso daí foi o quê? O curso, igual aconteceu com o Flávio, que foi o WhatsApp, né? As pessoas precisavam de inglês, ele criou um monte de escola de inglês. Exato, exatamente.
E antes era o livro, e antes, entendeu? Essas reuniões que as pessoas faziam para conversar. Então, assim, e aí você vê mecanismos, e aí entrando em assuntos mais políticos, assim, mecanismos de grandes sistemas que não estão jogando a favor para isso, sabe? Tipo, você vai ver a estrutura de escola, essas formações, Sim. as metodologias de avaliação de qualidade de ensino no Brasil, superior, técnico e tal, vão ser os mesmos nos próximos anos. Isso não vai mudar porque existe um sistema muito forte para não mudar, né? A máquina está amarrado dessa forma O para sistema não mudar. ele gira de uma forma para que ele seja pouco pouco alterado, né? Porque as pessoas que estão ali, É elas isso, precisam pô. viver desse sistema. O modelo da sala de aula, por mais que a gente já falou isso 500 vezes, velho, o mesmo modelo, escola com parede gigante, parece um presídio. Então, assim, não é função deles mudarem isso, e eu também nem conto com eles para mudar isso. Por isso que eu falei que eu foco muito no meu. E por que eu estou falando isso? Porque isso abre um mar de oportunidades gigantesco para as pessoas aprenderem elementos complementares da sala de aula, que é o que eu mais vejo em produtor dando certo nisso. Porque, assim, é um advogado que fala sobre direito da saúde, que ensina outros advogados a como potencializar o valor, o resultado, se Do posicionar e direito. ganhar dinheiro digital. Uhum. Mano, você não vai aprender isso nunca na faculdade de direito. Então, assim, abre um espaço de surgir um pivô e falar assim, ei, peraí, você está estudando esse modelo, e as pessoas são mais espertas, pô, as pessoas não estão, o nível de formação está muito mais rápido. Então, assim, quem Sim. fica esperto muito mais rápido. Acho que esse é o ponto, sabe? Uhum. Isso daí é uma coisa muito doida. Hoje de manhã eu fui convidado por um amigo que é professor de Direito e Mercado na FDV. Ele falou assim, cara, dá um pulo aqui para falar para a galera do 10º período, que eles estão, praticamente todo mundo já passou na ordem e tal, só que a galera tá achando que a vida para quem faz direito é só ser advogado ou fazer concurso público. E você é um cara que tem um espectro legal de experiências, e agora você com essa pegada de ajudar a galera a ganhar em moeda forte, porra, é trazer uma visão diferente para a turma, né? E eu comecei a raciocinar, eu falei assim, caralho, de onde que eu tirei essa parada de internacionalizar, né? Foi por conta, foi o que você falou, aprendendo sozinho, experiência de trabalho, aí você começa a ver como que as suas experiências foram, aí você cria um método, aí você fala assim, pô, agora eu tenho um método, vou ensinar outras pessoas, porque tem muitas outras pessoas que às vezes estão batendo a cabeça com coisa que eu já bati e eu posso simplesmente acelerar o processo delas. E tem muita gente, ô Vitor, e aí eu vou até querer refinar um pouco esse produto com você aqui agora, se você permitir, Claro, pô. de metodologia, formato e tal, até para entender um pouco da estratégia por trás que você está usando para poder te ajudar nisso. Por exemplo, tem muita gente que nem sabe que precisa ou que gostaria de uma internacionalização, entendeu? Tipo, ele não chegou nem no primeiro nível de consciência. Sim. Não está nem doendo ainda nele, sabe? Ele nem está percebendo isso. Aí, numa dessa que você faz, nas palestras, numa apresentação, 10 segundos, 1 minuto que a pessoa prestou atenção, ele fala assim, caraca, isso aí pode ser a minha carreira. Exato. Aí começa a abrir um universo diferente, o cara desce para o segundo nível, porque agora começa a incomodar ele. Aí quando começa a incomodar, ele começa a pesquisar, começa a chegar mais coisas, ele vai incomodando mais, ele vai subindo o nível. Aí ele tem clareza do problema, ele tem clareza da solução, só que ele não tem clareza da sua solução. Sim. Aí entra o seu método. Entendeu? Essa acho que é a lógica por trás. E método é um modelo replicado, é um passo a passo para você sair de um ponto A para um ponto B, seguindo uma lógica que funcione em uma escala, não uma em larga escala, mas uma escala maior, né? Não é individualizado 100%. Né? Me conta um pouco, e aí, cara, fica à vontade para saber até onde você pode ir, da sua metodologia. Tipo, hoje, qual que é a sua promessa? O que você ensina as pessoas que a gente vai ajudando, até para quem tem a metodologia definida também. Vamos lá. Minha promessa é, eu te ajudo a faturar $1.000 em até 45 dias. Caralho, massa. Essa é a minha promessa. Sacou? Nem sempre é possível, mas é a minha promessa porque eu consegui isso e eu já vi mais 2 mentorados conseguirem. Eu tenho um mentorado hoje que já fatura de $500 a $1.000 por semana, sacou? Então porrada, é brutal. Mas por quê que eu tenho essa promessa? Porque eu entendi que meu público não é uma galera super crua.
entendeu? Não vai ser um recém-formado ou um cara júnior que vai conseguir se beneficiar dessa promessa. Vai ser um cara igual você, vai ser um cara igual eu, que tem 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, 20 anos de carreira, e tá naquela sensação de que tá na vida dando passo de caranguejo, andando pro lado. Tipo assim, pô, estagnei aqui, não ganho mais do que 20 conto, não ganho mais do que 15 conto, e eu sei que eu posso mais, só que, porra, para eu ganhar mais, eu tô tendo que trabalhar muito mais, porque o cliente que paga mais, ele quer levar minha alma também junto, e aquela maluquice, e aí eu só viro e falo assim, amigo, lê Almanac de Naval, ganhos assimétricos. Você precisa buscar ganhos assimétricos. O ganho assimétrico mais fácil que a gente tem hoje está aqui dentro. Se você presta um serviço através da internet, qualquer que seja, escrever contrato, fazer planilha de análise financeira, marketing digital, DRE, qualquer bosta, qualquer lugar do mundo precisa dessas coisas. E aí, os seus cases feitos no Brasil, eles precisam seguir um padrão que chame a atenção, que eu sei esse padrão, porque eu já estudei fora, bolsa e tal, então eu aprendi que se você empacotar bonitinho, você vai chamar a atenção dessa galera lá fora, entendeu? E eles já entenderam, e aí a lógica é, todo mundo, quando vai internacionalizar, geralmente vai buscando as gigantes. E o caminho para você internacionalizar não é com as gigantes, são com os pequenos. Olha o jeito errado que as pessoas costumam fazer, sacou? Tem a crença de para ir para fora tem que ser conseguir grandes. Porque com os pequenos eles precisam ter o maior custo-benefício em todas as ações. Porque assim como aqui no Brasil, quem gira a economia nos Estados Unidos são os pequenos negócios. Quem gira a economia na Europa são os pequenos negócios. E esse cara, ele vai precisar contratar gente remota. Ele não vai ser igual a Microsoft, a Amazon, que vai falar assim, ei, todo mundo para dentro do escritório. Porque ele não tem essa grana. E ele não pode se dar o luxo de contratar, sei lá, o Peter, que cobra $100 a hora, enquanto tem o Heitor, que faz um trabalho igual ou melhor e custa 50. Ô Vitor, trazendo uma lógica e um refino, eu não lembro quem falou essa sequência, de quem é essa sequência, mas eu lembro do Vitor Tomásio falando dele. Quando você vai mostrar, apresentar o seu método, ficou claro, e aí eu só refinaria de uma forma do seguinte, que é, eu ajudo fulano de tal, não sei o quê, a fazer B, de modo que ele C, sem que ele tenha que D. Então, por exemplo, eu ajudo a profissionais liberais a fazer a internacionalização da sua carreira, de modo que ele consiga ganhar de $1.000 a $2.000 por mês, sem que ele tenha que abrir mão do seu trabalho e do seu lazer. É isso. Eu uso isso meio que na frase da prospecção. Tipo assim, eu falo assim, ei, fulano de tal, eu desenvolvi um método que vai além de um funil de vendas, é um método de internacionalização de carteira que faz você ganhar em moeda forte, em dólar ou euro, que te ajuda a faturar entre tanto e tanto, em até tanto tempo, sem que você perca o alinhamento familiar. Massa. Aí você bate nas principais dores, né, na estrutura. Entendeu? E aí entra a mágica da copy, né, a ciência da copy. Então, isso daí, cara, conecta muito. E, por exemplo, todo mundo fica falando, tô cansado de prospecção no Instagram, prospecção fria no Instagram. Sempre chega alguém tentando vender alguma coisa, e de fato, só que as pessoas fazem errado. Eu tenho uma alta taxa de resposta. Nem sempre vira reunião, mas eu tenho uma alta taxa de resposta. Por quê? Porque eu não vendo de primeiro. Eu chego assim, e aí, Heitor, tudo bem? Aí você vai e me responde. Fala, Vitor, tudo certo. Pô, maneiro, irmão. Então, Heitor, eu desenvolvi um método que vai além do funil de vendas, olha, aí, assim, e que te garante o alinhamento familiar. Estava olhando alguns perfis e bati no seu. Tem algumas sugestões para fazer para você. Você me permite? Legal. E aí você... né, cara? Aí se você vir e fala assim, sim, eu já mando meus áudios falando se você engaja, e aí eu termino perguntando qual é o seu principal desafio profissional. Se você engaja e me responde, eu já tenho armas para falar assim, pô, beleza, maneiro, eu consigo te ajudar, vamos para uma reunião aqui de 30 minutinhos. E aí você vai no 1 a 1, aí você começa a fazer os criativos, aí você começa a fazer o fluxo, né? Começa a distribuir o seu próprio conteúdo, aí você entra
num funil, num fluxo ali, né? Hoje, como é que tá o entregável do seu produto, assim? Tipo, o que que... É uma mentoria, a gente tem algumas tiers, né, que eu gosto de falar. A gente tem o Pocket, que é um mês, que é porrada para fazer o cara ganhar na Acelerar mesmo, né? velocidade. Aí a gente tem uma de 3 meses, que é o Start, a gente tem o Advanced, que é de 6 meses, e a gente tem um Premium, que é empresarial, que é um ano inteiro de mentoria para ajudar empresas, de fato, a, de repente, criarem produtos para vender para o exterior, né, ou posicionarem seus serviços para prestação de serviço. Aí tudo isso daí é seguindo a lógica também de produto front-end, produto back-end e tudo mais. Massa, velho. Maneiro, hein, velho? Eu, assim, quando eu escuto isso, só vem objeção na minha cabeça, sabe? Porque eu não conheço. Essa é a parada. Aí entra a produção de conteúdo, aí entra. O negócio, mano, velho, você fazer o arroz com feijão, bem feito, botar a pessoa dentro do seu funil, construir, Isso aí. comunicar com ela, mostrar por que ela tem que pegar, entendeu? Porque, assim, fazer essas primeiras vendas, de fato, que é o que você fez, pô, e fez muito bem. Cara, vem cá que eu vou te ensinar. Você já sabe que eu sei fazer isso. Agora, como é que a gente escala? Como é que expande, né? É isso aí, é isso aí. Isso um baita de um desafio, assim mesmo, no digital, né? Mas, enfim, tem hoje meu maior desafio que eu falo é caixa e margem, né? Tipo assim, hoje se eu for escalar tráfego, porque eu tenho investido muito pouco, quase nada, então eu tenho ainda ficado de fora da parte do tráfego. Mas eu já vi que dá volume. Botei R$1.000 em um mês, gerou bastante lead. Mas esses leads não geraram conversão na mesma capacidade. Como é que você fez o fluxo? Você gerava lead e você botava essa galera para um grupo, ou fazer como? Não, individual no WhatsApp, no meu WhatsApp Business. No meu WhatsApp Business tem um fluxozinho de qualificação. Esse cara caía para agendar uma reunião comigo, entendeu? Porque às vezes, eu não sei assim, você lida com um público mais classe A, B, ou é mais topo de funil? Como é que é assim? O que acontece? É um público que eu estou descobrindo tipos a toda hora, entendeu? Eu percebi que tem um nicho que tá doido para internacionalizar, que é a galera que trabalha em banco. Legal. Só que eu ainda não explorei muito, mas eu tenho mentorados que são dessa área. Porque assim, às vezes vale a pena você fazer num formato de vender mentoria fechada, sabe? Vender aula ao vivo, fechada, faz em grupo, né? Para você vender, cara, vende para pagar o custo, que é o que a gente falou ali, uma aula de R$100, R$59, que seja. É o que eu estou pensando em fazer agora, um workshop. Porque a pessoa ela se compromete a participar, isso é uma grande tendência assim, desses mercados, sabe? De produto, eu vejo muita gente já, dependendo do tipo de produto, que é o seu caso, que vai tentar pegar uma mentoria, velho, tem funcionado muito bem mesmo, sabe? Porque a pessoa, tipo assim, velho, R$50 não tem nada para perder. Beleza, então vai vir uma galera. Aí tem algumas taxas, assim, né, que você vai tendo que analisar, e aí chega a pessoa, mas ela vem comprometida. Cara, lá dentro, se você tem um pitch amarrado, uma oferta maneira, um método legal, uma estrutura de produto bacana, às vezes a pessoa já se convence ali mesmo, entendeu? Sim. Ou não, se a pessoa for para lá, você trabalha um social selling com ela. Legal. Não, mas aí ela entra num outro funil de recuperação. Tem uma parada, cara, existe sim muito lead ruim, existe lead que está fora do seu ICP, a galera que você não vai jogar SQL nunca neles, tipo, é a galera muito fora mesmo. Mas existe uma galera que só precisa de um funil de retroalimentar do material, né? Básico, velho. Não tem muito mistério. Você só precisa de paciência, trabalhar o lead ali na paciência. As pessoas também estão muito acostumadas a querer que o lead já chegue pronto, né? De todo o histórico dos lançamentos que eu fiz, as maiores conversões era a galera que se tornou lead e que conheceu o expert, né, o produto em si, de 6 a 12 meses. Então, assim, porra, mas aí é foda, né? Você vai ter que ter 6 a 12 meses, por isso você tem que olhar para isso como uma empresa, pô. O fluxo de caixa. O que você vai fazer com o fluxo de caixa se você vai converter X% de uma base a um ticket médio de faturamento lá em 5 meses, 6 meses para frente? Isso aí. Que é isso que a lógica é diferente, entendeu? Então, inclusive, é muito mais para onde eu estou olhando, que é para a gestão de projetos e estratégia,
e a lógica da empresa como um negócio, não como uma empresa de lançamentos em si, sabe? Isso muda completamente. A gente está chegando aí perto do final, o papo está tão bom que a gente até se estendeu um pouquinho. Eu queria te fazer uma última pergunta. Aí vem num ponto que eu acho que todo mundo que trabalha nesse mercado já passou. Expert que quer lançar, mas não tem dinheiro de caixa antes do lançamento. Acha que pode chegar e... não, vou estourar de vender aqui sem investir, né? Tem muita gente que já está entendendo que isso não acontece, mas também tem muita gente que não está entendendo que não é 10 mil reais de investimento que vai fazer o jogo virar, né? Você precisa ter um caixa de pelo menos ali uns 50 pau, isso falando para você botar ali em ads e em tecnologia só, sem nem pensar muito em time, né? Qual é a sua visão assim, sobre essa situação, sobre esse nível de maturidade que o mercado já está exigindo, não só de funcionamento, mas também da parte financeira, né? Porque já não dá mais tanto para os aventureiros irem e querer se dar bem, né? Cara, tem algumas linhas, né? Não necessariamente você precisa entrar só investindo muita grana. Eu acho que tem muita oportunidade ainda de você aproveitar as demandas reprimidas daqueles tipos de especialista. Então, assim, tem alguns indícios que você pode olhar, que é o engajamento das pessoas nas redes sociais dela, quantidade de clientes por fora que ela tem, o nível de autoridade, domínio do assunto que ela tem, o nível de posicionamento e vontade de vender ali no digital que ela tem também, né? E assim, hoje eu rodo um funil com uma academia de bairro da minha cidade. Mano, a gente gastou ali no máximo entre time, comissão, não sei o quê, uns 20 pau, vai, no mês ali, juntando com o tráfego. Mano, a gente fez 140 mil reais de faturamento no último mês. Véio. Então, tipo assim, o produto que você vende, porque eu falei isso, o produto que você vende, só que eu acho que o cuidado ainda é maior com o próprio especialista do que com o estrategista em si. Porque o estrategista tem muita lábia, velho. Não, que a gente vai fazer um lançamento muito foda, que não sei o quê, vai investir dinheiro aqui, confia, vou montar um produto, um funil, blá, blá, blá. Não deu certo. Aí vai, mas você não fez o pitch de venda certo. Entende? Então, assim, tem que tomar muito mais cuidado com o estrategista do que com o especialista. Porque é fácil você ver se o especialista ele é muito buchiteiro ou não. Se a audiência que ele tem representa alguma coisa ou não. Eu já fiz lançamento com um especialista que tinha 500 mil seguidores, professor de yoga. Fiz um lançamento que não vendeu porra nenhuma. Entendeu? Então, assim, tem variáveis que você precisa levar em consideração, mas eu acho que a demanda reprimida é o principal deles. Sim. O tipo de produto que você vende e, né, no formato que você vende também, no ticket que você vai vender. Cara, eu já peguei médicas de saúde feminina, íntima, velho, vendeu pra caramba, a mulher não fez uma página de vendas. Ela só botou ali conteúdo no Instagram, leva pro grupo do WhatsApp, tal dia tem uma oferta, o produto é esse, entreguei ao vivo, a mulher botou quase 100 pau no bolso. Então, assim, ela nem produzia conteúdo, ela produz direito. Só que ela tem um background tão forte de insatisfeitos, de pessoas que indicam, de clínica, ela tem, sabe, clínica em Vitória, clínica em Aracruz. E ela falou assim, opa, peraí, tô vendo a oportunidade aqui, entendeu? Então eu tenho que ficar muito mais atento nessas nuances do que enquanto botar de tráfego, enquanto fazer tal coisa. Porque às vezes você vai botar tráfego, vai vir lead barato, só que você não tem classificação ali ou visão crítica em cima desses leads para classificar se eles são bons ou não. Entendeu? Vocês estão dentro do ICP ou não. Por mais que você rode pesquisa de lead, por mais que você faça qualificação, né? Você não sabe quando que ele vai comprar, você não sabe se ele está ali porque é um evento gratuito ou porque ele está interessado no seu produto, entendeu? Sim. Então, para começar, eu acho que é um jogo de margem alta para botar dinheiro no caixa do projeto, sem essa de estrategista ficar pegando comissão no começo e nem botar muito rolo alto. Se a pessoa realmente quer investir no seu projeto, não é no primeiro lançamento que vai dar um boom. O especialista em si tem que ter uma curva de aprendizado gigantesca, com um monte de atividade que ele não está acostumado. Então, minha recomendação para o especialista procure alguém que você vai conseguir fazer uma boa parceria, que essa pessoa vai se provar para você, não que ela vai falar, no que vai fazer no seu projeto, para você aos poucos ir ganhando confiança, atribuindo, aí entra a variável, depois entra a sociedade, aí se constrói um negócio. Que legal. Puta visão maneira, eu tô muito alinhado nisso, eu acho que
o variável só pode entrar depois de um tempo. No início, eu acho que você tem que ir tratando de forma profissional, e só depois que você sentir firmeza que você vem com aquela, vamos entrar na coprodução, ganha um... E aí você falou um detalhe, que eu acho que é para finalizar mesmo. Qual é o número mágico que você acredita de lançamentos que, em média, os experts precisam para pegar aquela maturidade, né? Você acha que é 3? Tipo, o cara tenta 3 vezes e geralmente no quarto emplaca? Como que você enxerga isso? Como toda resposta no marketing, depende. Então, como a gente tem um especialista em responder, depende. Mas, por exemplo, se for um expert que já tem um background de método, que ele acredita no método dele, não no método para venda, mas que ele acredita que tem uma solução, que ele sabe se posicionar em relação a isso. Que o método que ele desenvolveu resolve o problema, de fato, leva a pessoa de um ponto A para o ponto B e tal. Exato. Eu acho que ele tem que fazer um primeiro lançamento mais orgânico ali, para ele entender a dinâmica das coisas. Um segundo lançamento para ele começar a levantar a caixa e reforçar a narrativa, porque a primeira é a hipótese. Então, você vai criar a hipótese se a sua narrativa foi certa, se o seu público foi certo, se os seus criativos estavam certos, se a dinâmica do lançamento foi a melhor, beleza. Na segunda, você vai muito mais validar essas hipóteses, cancelar outras e criar novas. E aí, no terceiro, eu acho que já não dá para errar tanto. Então, acho que assim, a partir do terceiro lançamento, já tentar ali mirar um 6 em 7, ou, cara, pelo menos fazer um lançamento com uma margem bacana, né, olhando para isso. Porque, assim, depois do primeiro para o segundo, você já vai economizar. Se você tiver feito o primeiro certinho, by the book, mais estruturado, documentado, do primeiro para o segundo, você já economiza uns 40% de tempo dedicado. Então, você pode pensar mais em estratégia. Né? No segundo para o terceiro, você já reduz mais uns 30%, 40%. Então, assim, você começa com o lançamento quase pronto, com a cópia pronta, com a página pronta, com a narrativa pronta, que você vai ajustando certas coisas. Aí é o momento de você ganhar inteligência e até mesmo escalar o seu tráfego. Essa é uma visão, mas de novo, vai um pouco de produto, projeto, expert, né? Animal. Porra, baita papo. Ficamos aqui quase 1h30 falando. Heitor, antes da gente encerrar, eu quero fazer um pedido. Compartilha depois comigo o seu roadmap de lançamento. Quero aprender com quem está fazendo bem pra caramba, né? Com certeza. E fala com a galera aí como te encontrar nas redes, onde você está disponível. Se a galera tiver curiosidade para te mandar um e-mail, qualquer coisa do tipo, fala aí. Boa. Meu Instagram é Heitor, H3EITOR. Não quero mudar isso, mas não profissional que isso seja. Assinatura de pessoal, pô. É isso aí. Eu estou pegando firme agora no LinkedIn também. Acho que é um canal que comunica bastante. E para quem é do infoproduto, tem muita oportunidade lá de fazer conexão. Heitor Sarmenghi, SARMMGHI. Pode conectar, mandar mensagem, vai ser um prazer ajudar mesmo assim. E é basicamente isso. O e-mail também é só para receber spam e conta para pagar. É basicamente isso. Galera, se você gostou desse episódio, entre em contato com o Heitor, porque esse cara é sinistro. Ele tava até você estava em semana de lançamento aí que eu vi você fazendo história de buzina, hein? Tava um caos, tava uma loucura, velho. Então, deu bom, inclusive. Deu bom, isso que importa. Isso que importa. Galera, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Até a próxima e a gente se fala. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.